Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para o dia 160 do Plaboc. Tá? E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui nesse canal, compartilhe o vídeo do Plaboc, compartilhe esse projeto, tá? Clica ali no sininho para ativar as notificações ali do canal para que você seja sempre avisado quando houver conteúdo novo aqui, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura e leremos os seguintes trechos. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 4 a 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23, dos versos 1 a 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, versos 13 a 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23, dos versos 12 a 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 17 a 21. E, por fim, segundo livro das Crônicas, 23, do 16 até o 21. Tá bom? Nós também deixamos aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vai ser um prazer receber você lá. Né? Nós postamos ali conteúdos complementares. Também o nosso planner, né? O nosso plano de leitura da Bíblia do Plaboc, para que você possa acompanhar e fazer a leitura ali conforme a ordem cronológica. Tá bom? Então nós vamos para a nossa leitura, vamos dar início, mas antes, vamos orar. Feche os olhos e vamos orar pedindo a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor, nós suplicamos ao Senhor que tu nos ajudes, que o Senhor, pelo teu Espírito, nos auxilies e ilumine nosso entendimento, para que possamos aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, entender cada vez mais o teu plano de salvação. Nós oramos assim, pedindo o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá para a nossa leitura, mas antes, eu queria lembrar também, para que você possa seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Instituto Aletheia OFC. Vamos agora, segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 4 ao verso 12. E no 7º ano, mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Lembra o que estava acontecendo ali? Então, o que acontece? Quando Acasias morre, não é isso? A Thalia, que era sua mãe, o que ela faz? Ela destrói, ela mata toda a descendência real. Para quê? Para que ela pudesse reinar. Não é isso? Então, aí a palavra de Deus diz que uma mulher chamada Josebete, ou Jeozabeate, ou Joseba, né, dependendo ali do livro que nós estamos lendo, ela pega um dos filhos dele, chamado Joás, e o esconde, né, numa antecâmara. Ele fica ali 6 anos sem que a Thalia soubesse da existência dele. Né? Lembrando que essa mulher era casada com um sacerdote Joiada. Então, num determinado momento, quando chega ali no 7º ano, ele faz o quê? Ele mostra, né? Ela mostra e fala que, ó, esse cara aqui, ele é o rei. Você não. Você não. Golpista. Você não. Porque há um descendente do rei vivo, Joás, está aqui, ó. Então, nós estamos dando continuidade a essa leitura. Então, Joiada chama os centuriões, são os capitães, os da guarda, e os mete na casa do Senhor, né? Coloca-os na casa do Senhor e faz com ele um concerto e lhes mostra o filho do rei, no caso Joás. E deu-lhes ordem, dizendo, verso 5, esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. Né? Lembrando que o menino tinha 7 anos, né? Aproximadamente ali. Então, ele precisava ser guardado. E a outra terça parte será a porta sul, e a outra terça parte a porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiada, tomando cada um dos seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor.
Então, ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! Que coisa linda, né? Que coisa linda, que coisa linda. Mas vamos lá, não vou comentar nada agora. Segundo livro das Crônicas, capítulo 23, vamos ler do verso 1 ao 11. Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, né, que no caso é o chefe dos centuriões, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Então, observe o panorama da promessa de Deus. Deus havia prometido a Davi que não ia faltar seu descendente no trono ali de Judá. Vocês perceberam isso? Então, se Joiada fosse morto, se Joás, né, perdão, se Joás fosse morto, essa promessa de Deus ela seria quebrada. Seria uma promessa falha. Mas olha só como Deus ele procede, como Deus ele tem na mão a história, irmãos. Então, por isso é que é importante nós nos atentarmos, por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, para que a gente possa ver, e cada vez mais que a gente lê, cada vez que a gente se aprofunda, nós entendemos quem é o nosso Deus. Nós entendemos assim, né? Nós nunca vamos alcançar a plenitude do entendimento de Deus, mas como meros mortais. Mas nós, nesses pequenos avanços da nossa mente, nós já conseguimos ter uma mínima ideia do quão poderoso o nosso Deus é, quão fiel o nosso Deus é. Então ele prometeu a Davi, lembrando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, não faltou, não faltou a descendência dele ali. Então a palavra de Deus se manteve de pé. Se manteve de pé. Verso 4. Esta é a coisa que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas de todo Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, muitas das vezes, né, é, 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 as atalias da vida, elas se levantam, né, querendo matar a promessa. Aquilo ali, Joás era a promessa. Mas não deixa a promessa morrer. Nós temos essa, nós temos essa missão de não deixar a promessa morrer. Né? Jesus ele compartilhou essa missão conosco, para que nós sejamos com ele, trabalhadores, cooperadores nesse projeto. Então, a missão da igreja é essa. A missão da igreja é não deixar a promessa morrer. É guardar o filho no seu lugar mais secreto. Não é isso? Então, nós temos isso. Nós temos a promessa de Deus. Nós temos a palavra de Deus que é fiel. Né? E hoje nós podemos todos os dias da nossa vida dizer: Viva o rei! O rei ele não está morto. Há quem reine na nossa vida, há quem reine, há quem reine. Sempre, sempre haverá o rei,
Ele vai estar sempre governando a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Vamos lá? Próximo trecho, segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 13 a 16. E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem ao centurião que comandava das tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Segundo Crônicas, capítulo 23, dos versos 12 a 15. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da coluna à entrada. E os chefes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam os instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá. A espada, porque disseram ao sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhes lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. Então, olha só como existe a deturpação das coisas. Então, ela olhando, a Thalia olhando, era traição. Lembram daqueles dois reis, a forma, quando Jeú, ele é ungido rei e ele vai fazer ali, ele é o instrumento de juízo da parte de Deus contra ali aqueles dois reis que estavam juntos, né? Que era Acasias, se eu não me engano, Jorão, Georão, não lembro agora, fugiu da mente aqui. Então, o que que eles falam? Eles chegam para assim, traição, ou seja, como se Jeú fosse um traidor. Mas, na verdade, Jeú ele estava ali fazendo o quê? Colocando em prática o plano de Deus. Acabar com a idolatria, acabar com os rebeldes, né? Com aquela rebelião diante de Deus. Aqueles dois reis estavam em rebelião diante de Deus. Então, da mesma forma, está ali. Ó. Então, olha só. É aquela história. A errada querendo estar certa. Então, ela estava dizendo que ali estava acontecendo uma traição. Uma traição, irmão. Era o filho do rei. Era direito dele estar ali. Então, essa inversão de valores que nós vivemos hoje. Né? O errado está certo e o certo está errado. Né? Então, olha só. E ela dizendo que era traição. Vamos para o próximo? Segundo livro dos Reis, capítulo 11, dos versos 17 a 21. E Joiada, que era o sacerdote, fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então, o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. E o último trechinho, segundo o livro das Crônicas, capítulo 23, do 16 ao 21. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubou. Eles quebraram seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes.
Os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de Sem, e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. Depois que mataram Atalia a espada. Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Tá, hoje a nossa leitura é bem rápida, mas a reflexão que eu. Esse, depois, a paz ela vem, tá? A paz ela vem nesse momento, nesse contexto aí, depois que a Thalia é morta, tá certo? Então, assim, nós precisamos entender que a Thalia estava ali para quê? Ela estava ali para usurpar o trono, que ela não tinha direito, não é isso? Por quê? Conforme nós dissemos, ela queria poder, certo? Ela queria poder. Então ela foi deposta, ela foi tirada do reinado, não é isso? Ela foi tirada do reinado e executada. Agora, a palavra de Deus diz como ela foi executada. A espada. E eu acho que essa observação é muito pertinente, irmãos, porque é isso que nós estamos fazendo no Plaboc. Nós estamos usando a espada, porque a espada ela precisa estar pronta para combater aqueles que querem usurpar o poder. Agora, uma coisa interessante, eu não estou falando do poder eclesiástico, estou falando de função, eu não estou falando de cargo, igreja, não é isso. Não é isso. E é isso que eu quero que você entenda. Por favor. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã. Nós estamos falando de cargo, porque o verdadeiro rei da nossa vida é Cristo. Tá certo? Então, muitas vezes, claro, a gente pode pegar. Muitas pessoas usam a palavra para trazer conforme a sua conveniência, né? Para trazer isso para o seu cargo ministerial, ou para o seu cargo pastoral, ou para o seu cargo de presidente disso, presidente daquilo, coordenador disso, supervisor disso, superintendente disso, não sei o que lá daquilo. Até porque essa hierarquia ela é muito complicada, né? Quando a gente olha isso à luz da palavra, em termos de hierarquia, isso é um pouco complicado. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar. Agora, o que eu quero falar é o seguinte: quem tem que estar no trono, reinando na minha vida e na sua vida, é Cristo. É ele que dá as ordens. Ele é o rei. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o rei todo-poderoso. Ele é que precisa estar no trono do nosso coração, sentado, reinando, soberano. E muitas das vezes, aí é aqui que vem o alerta. Muitas das vezes, os atalias, as atalias da vida, querem tomar o lugar do rei. Então, aqui, e o que, que pode ser isso? Quem pode ser a Thalia? Tudo aquilo que quer se colocar no lugar do rei. Muitas das vezes, o meu desejo por prosperidade, que ele é muito exacerbado, o meu desejo por sucesso, o meu desejo por fama, muitas das vezes o meu desejo sobre os bens materiais, sobre o reconhecimento de pessoas, eu quero ser reconhecido, eu quero que todos me amem, todos gostem de mim, né? E muitas das vezes eu saio um pouco da verdade para poder agradar as pessoas, para que elas gostem de mim. Então o preço a ser pago, eu estou dando lugar para a Thalia. Muitas das vezes, a sua, ou até mesmo a minha, denominação também pode ser as Atalias da vida, quando querem tomar o lugar de Cristo, quando querem impor regras, quando querem tomar o poder, quando querem ditar ordens, ditar regras, e até mesmo doutrinas que nascem na cabeça de homens e são colocadas ali como se Deus estivesse orientando aquilo ali, como se Deus estivesse dando aquilo ali, como se Deus estivesse mostrando aquilo ali.
E aí a gente vai, às vezes, ver na palavra, onde que está isso? Onde está isso? Jesus falando disso, onde Paulo falando desse tipo de prática, desse tipo de atitude. Então isso é muito perigoso. Então, cabe a cada dia que eu e você possamos observar quem está no trono, para que a Thalia ela seja mantida longe, e mais do que isso, que a Thalia, cada dia, ela possa ser morta pela espada. A Thalia precisa ser morta pela palavra de Deus, irmãos. A religiosidade precisa ser morta pela palavra de Deus. O ativismo religioso deve ser morto pela palavra de Deus. A idolatria deve ser morta pela palavra de Deus. Tudo aquilo que não glorifica ou quer tomar o lugar do rei tem que ser morto pela palavra de Deus. A espada tem que estar sempre pronta. A espada tem que estar sempre afiada. Então reflita e olhe para a sua vida agora e vê se não é a Thalia que está reinando. Vê se ela não deu o golpe. Vê se ela não usurpou o trono. Então, muitas das vezes, você pode até estar todos os dias dentro de um ambiente da sua denominação, mas você está tão longe de Cristo, porque você deixou que a Thalia reinasse. Você deixou que a Thalia tomasse o poder. Você deixou que a Thalia usurpasse aquilo que é de Cristo, que é o centro da nossa vida. Tá certo? Então reflita. A começar por mim. Eu preciso ser o primeiro a refletir. Então a reflexão é essa. Será que a Thalia não está governando? Será que não é a Thalia que está sentada no trono da sua vida, no trono da sua mente, no trono do seu tempo? Será que é ela que está tomando conta do seu tempo? Será que você, às vezes, tem tanto tempo para a sua denominação, tem tanto tempo para o seu templo, né, material, para o seu templo de paredes, de tijolos, e que você está sem tempo para Cristo? Então reflita nisso. Reflita nisso. Observe. Peça a Deus que te dê sabedoria. E repito, a começar por mim. Que possamos preparar. A nossa espada tem que estar pronta. E o Plaboca está aqui para ajudar a mim e a você. Para que nós mantenhamos a nossa espada sempre pronta, sempre afiada. Não é isso? Lendo, conhecendo, se aprofundando. Para que quando a Thalia vier, aqui ela não vai usurpar. No meu coração ela não vai usurpar o poder. No meu tempo, ela não vai. Eu preciso de tempo com Deus. Eu preciso que o rei governe. Eu não posso deixar que pessoas governem a minha vida. Não é isso? Que supostas orientações, supostas revelações, supostas ordens, supostas regras, supostas doutrinas governem a minha vida. Para isso eu tenho a palavra de Deus. E é por isso que é importante o meu tempo, o seu tempo com Deus. Uma conversa a sós com Deus, com a sua palavra. Eu não estou dizendo para você se isolar, por favor. Mas tudo tem a sua medida, tudo tem o seu equilíbrio. Então observe que a Thalia ela pode estar em vários lugares. E às vezes num lugar que a gente menos imagina. Mas mesmo que ela seja identificada, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. E ele nos coloca à disposição a espada. Olha, joga ela para fora. Afasta a Thalia da sua vida. E mata-a com a espada. Porque a espada tem poder. A espada pode. Porque a palavra de Deus diz, né, que basta uma palavra do Senhor para que a Thalia vire fumaça, vire pó. E assim o verdadeiro rei, o rei Jesus, ele possa governar a sua vida. Louvado seja Deus. Amém? Então nós encerramos aqui a nossa leitura, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura. Nosso Deus, muito obrigado pela tua providência, pela tua ajuda, pela tua bênção, pela oportunidade de estarmos a cada dia aprendendo da tua palavra. Te glorificamos assim, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o Plaboc, tá? Clica ali no sininho, ativa as notificações, entre para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, faça isso. Tá bom? Não deixe de dar o seu joinha aqui no vídeo, não deixe de deixar o seu comentário também, porque ele é muito importante. Qual o versículo que mais te impactou, qual a palavra que mais te impactou, qual o trecho ali que lemos hoje que mais te impactou. Isso é muito importante para que a gente aprenda junto. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde e todos os campos da sua vida, e que em nós apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo do Plaboc.